Olá! O caminhoneiro tem o hábito de passar longos períodos afastados da família. Convive com o perigo do roubo, acidentes, estradas esburacadas e a excessiva jornada de trabalho. O último raio-x realizado pela Confederação Nacional dos Transportes traz dados atualizados sobre a rotina, o mercado de trabalho, as dificuldades e as principais demandas destes trabalhadores. Vamos ver. O mercado de trabalho para quem ganha a vida dirigindo nas estradas é essencialmente masculino. 99,5% desses profissionais são homens. O caminhoneiro brasileiro tem em média 18 anos de profissão e 44 de idade. Eles chegam a rodar 9.000 quilômetros por mês e a trabalhar 11 horas por dia, 5 vezes por semana. Quase 63% desses profissionais consideram que a demanda pelos serviços reduziu em 2018. A frota de veículos está envelhecida, especialmente a dos autônomos. Os caminhões utilizados têm cerca de 15 anos e a renda mensal é de, em média, R$ 4.600. E para discutir o assunto, estão comigo aqui no estúdio Fábio de Sá Bittencourt, advogado especialista em direito trabalhista, e José da Fonseca Lopes, presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum, sejam bem-vindos. Bom, Fonseca, eu vou começar com o senhor. A gente fala caminhoneiro e a gente sabe que tem autônomo, tem aquele que é contratado. Quem de fato é o caminhoneiro brasileiro registrado por essa pesquisa? Bom, primeira coisa é que o caminhoneiro brasileiro, ele nunca teve isso reconhecido como profissão, tá? Isso é só no popular. Mas existe o caminhoneiro autônomo que é dono do caminhão dele. Ele pode ser um transportador independente. O que quer dizer isso? Ele hoje pega uma carga numa empresa, ele terminou aquela ida da origem ao destino, aí ele sai, recebe o que ele tem quando recebe e vai procurar outra carga. E nós temos o caminhoneiro agregado. O que é o caminhoneiro agregado? É um caminhoneiro que presta serviço exclusivamente para uma empresa de transporte. Ele é contratado para isso. Então, por exemplo, ele pode sair do Rio Grande do Sul com uma carga e chegar no Paraná. No Paraná, ele descarrega aquela carga, ele vai ter que aguardar a empresa determinar uma outra carga para ele, que pode ser para voltar para o Rio Grande do Sul ou para outra região qualquer, aonde existe a filial dessa empresa. Então, ele só trabalha nesse sentido. Agora, isso é importante que se diga, com o decorrer do tempo, isso prejudicou muito o nosso segmento e a nossa profissão. Por quê? Porque as empresas de transporte começaram a exigir que o caminhoneiro se transformasse numa empresa. Porque ele se transformando numa empresa, ele não teria a empresa vínculo não teria vínculo, não teria todos os encargos eram do caminhoneiro, né? Então, o que acontecia? O caminhoneiro ia no escritório lá de contabilidade, abria a empresinha dele e ele esquecia que ele tinha os compromissos de pagar os impostos, de recolher os impostos. E isso, ele chegava num ponto, né? Quando ele via, ele estava atolado até o pescoço aqui, ó, porque não tinha dinheiro para pagar aquilo. E isso aí ia se acumulando. Hoje nós estamos aí com 2 milhões entre caminhoneiro autônomo, empresa de transporte e tudo, mas o maior número de empresa de transporte que tem é de caminhoneiro que foi obrigado a fazer isso. Mas, Fábio, essa questão trabalhista, né, a gente vê que realmente existem vários entraves, né? São trabalhadores que deveriam ser trabalhadores e se transformaram em autônomos no meio do caminho, enfim. Como resolver isso? Como deixar claro quem de fato é um empregado e quem de fato é um empresário? Na verdade, a gente tem alguns princípios dentro do direito que determinam, né? Quem é o empresário? É a pessoa que atua no mercado com a intenção de obter lucro, né? O autônomo, ele está entre o meio termo do empresário e do empregado, porque ao mesmo tempo que ele é um empresário, ele também é um empregado.
A grande dificuldade que eu vejo da questão do autônomo é que o autônomo ele se furta com as obrigações de empresário e fica somente com as obrigações de empregado, que é fazer o seu trabalho e receber o salário. Quando ele busca a Justiça do Trabalho, pedindo um reconhecimento de vínculo, né, ele teve um contrato de autônomo, ele se identificou como autônomo para aquela empresa de logística, para aquela empresa de transporte. Só que, em razão da necessidade de dinheiro imediata que ele tem, ele pede um reconhecimento de vínculo. E, às vezes, por conta dessa informalidade, né, da empresa de logística, da empresa que vai proporcionar aquele transporte, ela deixa transparecer as relações de empregado, né, que a gente tem na CLT. O que determina o empregado? A questão de subordinação, onerosidade, né, o trabalho contínuo, né, principalmente a questão de subordinação. Então, ali abre a margem para que o magistrado do trabalho reconheça aquele vínculo empregatício, né, por um erro causado pela empresa que estava contratando aquele autônomo, né. Hoje, a gente tem a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Ela permite o contrato de um autônomo. Talvez hoje, daqui para frente, né, essa situação se reduza, porque vai ser reconhecido aquele contrato, né, como um contrato autônomo, empresa, e não vai ter o reconhecimento do vínculo trabalhista, né? Então, esperamos que essa reforma venha para ajudar essa delimitação de quem é empregado, quem é a empresa, né, e quem é o autônomo. Então, eu acredito que a gente vai ter agora uma nova determinação dos papéis. O caminhoneiro, então, ele está sob a CLT. Não existe uma legislação específica para essa categoria? Sim, a gente teve a adoção da Lei 13.103, que é conhecida hoje como a Lei do Caminhoneiro. Ela introduziu na CLT o artigo 235A, que ela determina quem é o que o caminhoneiro, o motorista profissional, né, ele vai ser ou empregado ou autônomo. Ao empregado, essa lei ela traz diversas obrigações, né? Exames toxicológicos, exames continuados, né, para melhoria da condição de saúde, né? O autônomo é que não ficou muito bem, como eu falei. O autônomo ele ocupa os dois papéis, tanto do empresário como o papel do empregado. Flutua, né? Ele flutua, então é obrigação dele estar se mantendo regular, é obrigação dele estar se mantendo sadio, né, como se ele fosse a empresa cuidando do empregado, que na verdade é o que ele faz, né? A empresa ela vai ter aquela obrigação de estar prestando exames periódicos, dando assistência ao empregado e realizando todas as obrigações dela. Eu só queria aproveitar a oportunidade que o autônomo também é obrigado, o caminhoneiro é obrigado a fazer. E a Bicam, em parceria com sindicatos que fazem parte do nosso meio, a gente está apoiando e fechamos com uma empresa, com um laboratório muito forte no Brasil. E nós estamos montando esse laboratório para atender o caminhoneiro em cada sindicato. E nós já temos isso como protótipo do primeiro, que está em Presidente Prudente, né? O caminhoneiro vai lá, ele faz a NTT, se ele precisar fazer o exame, ele entra lá dentro, já tem a pessoa do laboratório pronta para... Tem vários cursos que nós desenvolvemos lá, e tudo isso dentro do sindicato, para facilitar a vida dele. É o preço menor que tem no mercado. O caminhoneiro vai no sindicato, ele paga R$ 180 para fazer o exame, enquanto em qualquer lugar o mínimo é 350 e o máximo chega a 500. Quem tem o exame toxicológico positivo, o que acontece com essa pessoa? Bem, a questão do exame, a gente tem que ver o que foi dado nesse exame. Porque, por exemplo, o exame toxicológico, ele não busca somente substâncias proibidas. Ele é um exame de largo espectro. Então, por exemplo, medicamentos de uso controlado vai aparecer no exame. Às vezes a pessoa teve um encaminhamento médico e aquele medicamento que o médico passou vai aparecer no exame. Então, a gente tem que ver o que é esse positivo no exame. Por exemplo, a gente sabe que as normatizações que o CONTRAN emite, né, elas vedam o uso de entorpecentes. Se isso aparecer no exame,
obviamente, primeira coisa, aquele profissional vai ter o direito a fazer uma contraprova, porque existe o caso do falso positivo, né? Então, ele vai fazer a contraprova. Se confirmar, ele pode ter a sua carteira suspensa, né? A norma do CONTRAN. Para a empresa, isso na CLT, a gente tem que lembrar o seguinte: perda da capacidade de trabalho, da sua regulamentação, ou seja, a pessoa é caminhoneira. Certificação. A sua certificação, ela perdeu a sua carteira de trabalho, ela pode ser demitida por justa causa. Está hoje inserido pelo inciso M, né, do 483 da CLT, que são os motivos para demissões por justa causa, né? A reforma trouxe essa modalidade de demissão. Então, a partir do momento que aquele profissional ele teve ali o seu positivo, e aquele positivo faz com que ele perca a carteira de motorista, ganhe uma suspensão, a empresa poderá agir tratando ele, porque a gente tem também essa política. A nossa legislação, ela diz que a empresa, ao se deparar com um funcionário que possui uma dependência química, ela pode vir ajudá-lo a um tratamento. Então, não necessariamente ele vai ser demitido. A empresa pode vir ajudar no tratamento, ele vai ter aquela penalidade imposta pelo Departamento de Trânsito. Satisfeito, fez o novo exame, está apto ao trabalho, retorna à atividade. A necessidade desse exame toxicológico, ela não vem de graça, né? Com certeza tem motivos muito específicos para que isso tenha acontecido, né? Essa obrigatoriedade. E falando assim mais especificamente do que está no nosso consciente coletivo, nessa palavra rebite, né? Rebite. Sempre quando a gente fala de caminhoneiro, a gente pensa nisso, a gente escuta as pessoas falando que os caminhoneiros tomavam muito isso para ficarem acordados. Ainda é uma realidade? Pior ainda agora do que antigamente. Mas essa é a grande dificuldade pela necessidade da sobrevivência. Por exemplo, o setor nosso não é um setor que tem regra. Aqui é o seguinte: é a lei da oferta e da procura, o frete que tem é aquele, se ele não for, ele não trabalha, e não tem fiscalização para isso, porque até então não tinha como fazer fiscalização, né? Então, o que vem? O caminhoneiro, ele trabalha. Só uma coisa que a pesquisa da CNT foi modesta, tá? Foi com relação à carga horária do caminhoneiro de segunda a sexta-feira. A carga horária do caminhoneiro é de segunda a segunda. E é no mínimo 18 horas por dia num volante. E é aí onde ele se envolve com as drogas para poder entregar a carga, para poder pagar os compromissos dele. E é uma coisa que está difícil da gente conseguir tirar do costume dele, é a necessidade. O caminhoneiro gosta do que ele faz. Ele foi feito para fazer aquilo, né? Ele não sabe mais nada, tanto é que a única coisa que ele faz é guiar o caminhão, é saber onde está a carga dele e tudo, porque pagamento, tudo isso quem faz é a esposa do caminhoneiro. Ela é que vai lá na financeira pedir por favor para não protestar a parcela que está atrasada, ela é que vai lá comprar o pneu para ele, entendeu? É tudo isso. Ele fica 20, 30 dias fora de casa. Bom, eu peço licença para vocês, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, porque agora a gente segue para um breve intervalo, voltamos já já. O Fórum está de volta. Hoje estamos falando sobre a profissão caminhoneiro e o último raio-x feito pela Confederação Nacional de Transportes. A queda no preço dos combustíveis continua sendo o maior pleito dos caminhoneiros. 51% consideram esta a maior demanda da categoria. Vamos relembrar então a greve de 2018 com foco neste assunto. Luciano tem orgulho de ser caminhoneiro. São 22 anos de estrada e desafios diários. Ao longo da carreira, ele já foi assaltado e tem medo de que aconteça de novo. Uma vez no Rio Grande do Sul, fiquei uns 24 horas amarrado no mato, mas não faltou nada no caso, só eu mesmo perdi dinheiro e a carga foi devolvida. É
coisas da estrada, né? Por isso, a principal reivindicação da categoria é por mais segurança. Tem lugares que é perigoso de andar aí, o policiamento mesmo não faz nada. Já o custo do combustível aparece como o segundo maior entrave dos motoristas. É que o preço do óleo diesel define o valor do frete e o lucro do trabalhador. E foi exatamente por isso que, no ano passado, os caminhoneiros fizeram uma greve geral, que bloqueou as rodovias por 10 dias e provocou uma crise de abastecimento em vários setores, como combustíveis, alimentos. Um transtorno que, na prática, gerou muito pouco resultado para a categoria. 65,3% dos caminhoneiros entrevistados aderiram à paralisação e garantiram que não ficaram satisfeitos. Fonseca, foi uma adesão considerável, como a gente viu na reportagem, 65%. Mas eu queria que você esclarecesse realmente qual era o objetivo central dessa paralisação. Pela Bicam sempre foi tirar os impostos que pesavam no óleo diesel. Por quê? Porque isso ajudaria o caminhoneiro, numa viagem, ele economizaria no mínimo 30% quando ele fosse abastecer, que é ao contrário hoje. Hoje, da forma que ele abastece, o combustível chega a pesar 40%, 50% daquele frete que ele está contratando. Entendeu? Então, esse foi o grande objetivo. Agora, nós sabemos que tem outras coisas. E eu sempre falei, a gente tem que conseguir uma, estruturar bem ela, a hora que ela tiver 100% garantida, aí vamos para a segunda etapa, porque está dando para o caminhoneiro sobreviver. São pedágio e combustível, são as duas coisas que pesam mais na conta do caminhoneiro, né? E foi isso aí. Aí começou quando foi que o governo chamou a gente para as negociações. O objetivo da Bicam foi mantido do início até o fim, só combustível. E isso para o caminhoneiro foi muito bom. E isso houve um incentivo da paralisação. E aí nós tivemos o apoio da população, depois tivemos o apoio de terroristas, de gente que queria virar esse país de cabeça para baixo. Tivemos de tudo nesse meio. Foi aí que eu bati o pé e falei, espera um pouco. Fui na Casa Civil, falei, olha, o que está se infiltrando aí não é aquilo que nós queremos. Foi para outros lugares que não estava, eu nem imaginava que chegaria nesse ponto, tá? E chegou no ponto que chegou. A única coisa que se conseguiu provisoriamente, que ainda não é definitivo, foi que os impostos que estavam pesando no óleo diesel para o caminhoneiro foram retirados, em termos de 46 centavos. Ok. Né? Fábio, para quem ficou parado nesses dias, né, como é a legislação? Ali tinha gente de todo tipo, né? Tinha caminhoneiro de todo tipo, autônomo, enfim. A gente acaba colocando tudo nessa bacia, como a gente explicou no início do programa, mas tinha autônomo, tinha gente que era CLT, tinha empresário. Nesse caso, a gente vai ter que ver caso a caso, né? O caminhoneiro que era autônomo, né, vamos colocar assim de uma forma mais genérica, ele se torna responsável pelo seu frete, né? Ele vai ter que se entender com o seu contratante. O empregado, ele vai ter aquela questão de adesão de greve não pode gerar uma punição desde que essa greve não seja abusiva, né? Como não houve uma intervenção dos tribunais regionais do trabalho, nem do TST, no sentido de declarar essa greve abusiva, né, não haveria penalidades a eles, né? Agora, a questão de perda de carga, destruição do caminhão, que alguns tiveram por conta das manifestações, né? Da manifestação a gente teve gente pró-manifestação e contra-manifestação. Alguns caminhoneiros entraram em conflito, tudo bem, é uma situação que ocorreu. Alguns tiveram caminhões depredados, né, como a gente teve algumas reportagens que mostraram. Então, assim, ali a empresa ela vai ter que se resolver, digamos assim, com o seu contratante, né? O caminhoneiro, alguns tiveram prejuízos, algumas empresas tiveram prejuízos em decorrência dessa greve. Fonseca, eu queria voltar a falar das anfetaminas, né? Os famosos ribites e outros nomes que se dão por aí.
Em relação aos efeitos que isso causa a longo prazo, né? Alucinógeno. Justamente. O senhor que já foi caminhoneiro, né, antigo, conhece, com certeza tem muitos amigos. Quais são os efeitos a longo prazo? São críticos, viu? Infelizmente são críticos. Porque, veja bem, a pessoa, é o que a gente vê no dia a dia aí, que foca muito, que nem São Paulo, onde tem aqueles lugares lá dos viciados, lá na Santa Ifigênia, tudo. O caminhoneiro, a gente não vê isso aí, porque ele é um cara que está sempre sozinho. E quando ele está na fase crítica dele, ele procura se esconder. E quando ele não se esconde, infelizmente, quando ele sobe no caminhão e sai para viajar, é onde acontece a desgraça. Aí ele dorme, ele está vendo uma coisa que não existe, tá entendendo? Aí o acidente é grave, morre muita gente, entendeu? Infelizmente, isso para acabar tem que rever toda essa paisagem que está aí da situação de hoje. E quem é que tem que fazer essa lição de casa hoje é o governo. Fábio, para essa categoria especificamente, que passa horas no volante, que está sujeito a todo tipo de acontecimento inesperado na estrada, existe algum tipo de aposentadoria específica, como existe para outras categorias? Nesse caso, a gente tem que lembrar que a legislação, ela traz uma informação da carga de trabalho, né? O caminhoneiro que tem uma carga mais extenuante devido ao longo trajeto que ele faz, ele tem direito a um repouso maior. E isso durante a sua vida de trabalho. Normalmente, o caminhoneiro ele ainda está entregue, caso o autônomo recolha seu INSS, ele vai para o sistema de aposentadoria geral, regime geral de aposentadoria. Então, assim, o empregado, todos eles vão acabar vindo para o INSS no final. Então, assim, hoje, eles são tratados como empregados comuns, apesar dessa carga extenuante de trabalho, né, as consequências do uso desses medicamentos, a própria posição, né, de estar ali no volante, né, é extremamente degradante ao corpo físico, né? Então, no final, é uma vida bem sofrida, é um destino bem sofrido que eles vão enfrentar. Ok. Isso é uma batalha que a gente vem enfrentando e reivindicando há muitos anos, que a aposentadoria do caminhoneiro autônomo, pelo excesso que ele tem nas rodovias e de trabalho dele, uma aposentadoria de 25 anos. Isso está rodando até hoje e não conseguimos nada. E daqui para frente, pior ainda. Apesar que tem equipamentos mais modernos, mas que, lamentavelmente, não é ainda para o bico do caminhoneiro, com todo o respeito. Eu queria aproveitar aí onde a CNT foi modesta também na coisa, onde ela fala que a frota do autônomo, a idade mínima de 15 anos, não é. É mais de 25. E tem caminhão trabalhando hoje aí nas capitais com 50 anos de uso. Isso ninguém fala. Por quê? É uma realidade que está aí, né? E ela existe. O senhor vai em qualquer cidade aí, em qualquer capital, o senhor vê cada veículo que não tem condição de estar mais rodando. Mas aí vem o cara e fala, mas só vai tirar esse caminhão dele e ele vai sobreviver de que jeito? Não tem jeito. Aí é que tem que ter um fundo que a gente trabalhou, que é a renovação da frota, onde se tira aquele caminhão velho da pessoa, dá um valor mínimo para ele, porque isso vai ser sucateado depois numa estrutura que tinha que vir de fora para cá, porque o Brasil não está preparado para isso. E ele pegar um caminhão melhor para poder continuar a sobrevivência dele. E não acontece isso. Tá certo. Infelizmente, é isso. Tá certo. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no fórum. Muito obrigada, Fábio. Isso, eu que agradeço. Muito obrigada, Fonseca. E eu agradeço também a você que está aí nos assistindo. O fórum chegou ao fim. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail fórum@stf.jus.br.
E você também pode nos fazer uma visita no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.